É muito bom, né? As primeiras horas nós já estamos, né, na casa do Senhor para aprendermos mais uma porção da palavra do Senhor. Eu quero te convidar a ficar de pé e abrir a sua Bíblia no Salmo 118, onde nós iremos ler a palavra do Senhor. Salmo 118, nós vamos estar lendo o versículo 19 até o 29. Diz assim a palavra do Senhor: abre-me as portas da justiça, entrarei por elas e louvarei ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, pela qual os justos entrarão. Louvar-te-ei, pois me escutaste e te fizeste a minha salvação. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça da esquina. Da parte do Senhor se fez isto. Maravilhoso é aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez. Aliás, este é o dia que fez o Senhor. Regozijemos nele e alegremos-nos nele. Salva-nos agora, te pedimos. Ó Senhor, te pedimos. Prospera-nos. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Nós vos bendizemos desde a casa do Senhor. Deus é o Senhor que nos mostrou a luz. Atai o sacrifício da festa com cordas até as pontas do altar. Tu és o meu Deus e eu te louvarei. Tu és o meu Deus e eu te exaltarei. Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Irmãos, o versículo 24 diz: este é o dia que fez o Senhor, regozijemos nele e nos alegremos nele. Então, nós estamos aqui, né, nesta manhã, e eu quero convidar você agora também a fechar os seus olhos e que você venha meditar nessa palavra, regozijemos neles, porque cada dia, cada manhã, cada dia que o Senhor te dá é uma nova oportunidade de você celebrar o Senhor. É um dia que nós não podemos, né, prever o que vai acontecer, ou talvez também em algumas circunstâncias nós não podemos nos preparar para ela. Então, por isso, nós precisamos estar mesmo, né, firmados no Senhor, porque Ele é quem conduz, né, o dia que Ele está nos concedendo. Amém? Fechemos nossos olhos e oremos. Pai, nós estamos reunidos aqui nesta manhã. É um novo dia, ó Deus, e nós queremos te bendizer, Deus, porque o Senhor nos trouxe aqui nesta manhã e nós sabemos que o Senhor está conosco. Ó Deus, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor faz por nós, ó Deus, e por este dia que nós sabemos que o Senhor já preparou para cada um de nós. Que o Senhor venha ser conosco, nos ajuda, ó Deus, naquilo que teremos que passar neste dia, Pai. Mas nós queremos tão somente, ó Deus, te exaltar e te bendizer, porque sabemos que o Senhor é um Deus zeloso, o Senhor é um Deus que ouve, o Senhor é um Deus que atende às nossas petições. E nós queremos, Deus, estar sob os cuidados do Senhor neste dia, nos demais dias também que virão, ó Pai. Seja conosco, ó Deus, em cada momento, ó Pai. Esteja, ó Deus, também abrindo os nossos ouvidos, nossos corações nesta manhã, para aprendermos, ó Deus, da Tua palavra. Ó Deus, é privilégio, ó Deus, nós estamos aqui nesta manhã e nós somos gratos ao Senhor por isso. Ó Deus, seja com aqueles que estão caminhando para a Tua casa, ó Deus, não somente aqui, mas nas demais igrejas, ó Pai. Que o Senhor esteja falando, ó Deus, e que os corações estejam atentos, ó Deus, à Tua voz. Ó Deus, nós pedimos ao Senhor, meu Deus, como o salmista diz, que o Senhor nos ensina, Deus, a contar os nossos dias, Pai, para que nós alcancemos um coração sábio, Deus, um coração segundo, Deus, aquilo que o Senhor quer das nossas vidas. Ó Deus, somos carentes do Senhor, de ouvir a voz do Senhor. Por isso, ó Deus, eu te peço, fica conosco nesta manhã, Pai. Abençoa, Deus, cada vida, cada família que está aqui nesta manhã, Senhor. Abençoa, meu Deus, os professores, Deus, que irão ministrar a Tua palavra, que irão ensinar. Ó Deus, aqueles, Deus, principalmente os que estão ensinando as crianças, ó Deus. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor venha dar sabedoria, Deus, que o Senhor venha dar estratégia, Deus, para trabalharmos com os pequeninos, ó Deus. Seja, ó Deus, com cada um, Deus, que irá ministrar também, ó Deus, o louvor ao Senhor. Nós te agradecemos por tudo, ó Deus, também pela semana que passamos, ó Deus, porque sabemos que o Senhor esteve conosco. E podemos dizer, Pai, que até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos sustentado. Toda honra e toda glória nós queremos dar ao Senhor nesta manhã, ó Pai. Fica à vontade neste lugar.
É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos, a paz do Senhor. Diz que não tem ninguém para cantar. Tem nós, aí. Nós vamos cantar, vamos fazer uma capela aqui. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar. Vamos ficar de pé. A Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar a Deus. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar a Deus. Amém. Pode se assentar. Aliás, continue de pé. Nós vamos orar pela igreja perseguida. Vamos orar nesta manhã. Nós estamos aqui tranquilamente. Graças a Deus, porque estamos deste lado do mundo. Se nós tivéssemos nascido do outro lado do mundo, a situação seria outra. Então, pessoas presas, perseguidas, apanhando, sendo mortas, simplesmente pelo fato de serem cristãs. São pessoas de paz, pessoas ordeiras, como nós somos, e elas estão sendo perseguidas e mortas agora, repetindo o que aconteceu lá no início do Evangelho. São nossos irmãos, então tem crianças envolvidas, crianças sofrendo por causa do Evangelho, esposas, maridos e assim por diante. Nós vamos então levantar esse clamor agora em nome de Jesus. Nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, meu Deus, por estarmos do lado ocidental do mundo, Senhor. Nós te agradecemos, meu Deus, porque aqui temos paz. Nós te agradecemos porque podemos cantar e nós podemos usar
os aparelhos de mídia, e nós podemos, Senhor, pregar de palcos, podemos pregar nos estádios, podemos andar pela rua e falar do Teu nome, podemos subir em caminhões, ó Deus, como muitos irmãos fazem, nos lugares pequenos, e gritar e proclamar que o Senhor é bom, que a Tua misericórdia se estende de geração em geração, que o Senhor enviou o Seu Filho para nos salvar, ó Deus, e proclamar para as pessoas, e elas podem pelo menos ouvir a Tua palavra. Mas nós queremos orar nesta manhã, meu Deus, pelos irmãos que estão agora presos por causa do Teu nome. Queremos orar, Senhor, pelas esposas que estão com os seus filhos em casa, as esposas de pastor, ó Deus, que estão sem virador, sem como fazer a obra, muitas vezes passando dificuldade também financeira. Deus, nós oramos por esta criança que não está entendendo porque é preciso prender alguém que serve ao Senhor, que busca a Tua face, prender alguém que é honesto, que é ordeiro. Meu Deus, nós oramos aqueles que estão sob perseguição do ISIS nesse instante, Deus, pastores marcados para morrer, ó Deus, igrejas marcadas para serem incendiadas, para serem explodidas. Nós pedimos em nome de Jesus que a Tua graça, o Teu Espírito, a Tua mão possa agir. Nós oramos, ó Deus, para que sejamos solidários com aqueles que sofrem nesse instante, que são nossos irmãos, que estão, meu Deus, por todos os quadrantes dessa terra, pregando o Evangelho, sofrendo, ó Deus, por falta de haveres, por falta, meu Deus, de uma alimentação saudável, às vezes, sofrendo, meu Deus, por todos os motivos, por falta de recursos, ó Deus, por falta de ajuda, por falta de pessoas para apoiarem o trabalho. Nós oramos, meu Deus, em nome de Jesus, pelo sofrimento, ó Deus, da Tua obra, em toda a face da terra. Nós pedimos que o Senhor socorra esses irmãos, que o recurso chegue mais rápido, que nós mesmos sejamos movidos, Senhor, a chegarmos aonde o Evangelho ainda não chegou, ou chegou com grande dificuldade, com perseguição. Em nome de Jesus, amém. Então hoje nós vamos estudar sobre um novo culto. Novo culto. E por que ele é novo? Pelas razões que nós vamos ver aqui. Quando Jesus estabelece a igreja, então ele acaba restaurando o culto que havia perdido o sentido no meio dos judeus, especialmente, e ele traz uma nova forma de adorar. Ele vai dizer que a adoração é em espírito e em verdade, e que não importa o lugar. Esse novo culto é muito importante de ser comparado com o culto judaico, porque Jesus era judeu, nasceu entre judeus, e uma diferença aí do Antigo e do Novo Testamento é que o culto a Deus, especialmente os sacrifícios, só poderiam ser oferecidos no templo, em Jerusalém. Exatamente por esta causa, eles ficaram lá do ano 70 e até hoje eles não têm autorização de Moisés, de Deus, que é o profeta deles, uma vez que eles não aceitaram a Jesus, de oferecer sacrifício. Em 1986, alguns judeus, agora, recentemente, colocaram uma pedra no pé do Monte Moriá, e alguns sacerdotes, da linha dos sacerdotes, da descendência dos sacerdotes antigos, e começaram a oferecer sacrifício. Mas, segundo o próprio Moisés, aquilo ali não pode ser feito. E eles chamam essa pedra de pedra angular, sendo que a pedra angular é Jesus. Eles entendem tudo diferente. Então, e Jesus disse que eles seriam perseguidos até o fim, que seria pisado pelos gentios.
não pela igreja. Nós já falamos aqui de 3 povos, né, os 3 grandes povos espirituais para o nosso Deus é judeu, gentios e igreja. Os judeus, considerados ainda judeus até hoje, são aqueles que continuam com Moisés e não aceitaram a Jesus desde o início lá. Então Jesus, ele começou pregando para judeus, ele levantou 12 judeus, que são os 12 apóstolos. Um deles era Judas Iscariotes, mas depois foi colocado no lugar dele Matias. Matias foi colocado no lugar de Judas Iscariotes assim que ele faleceu. Esses homens eram judeus e o chamado judeu messiânico é aquele que aceitou Jesus. Aceitou Jesus é da igreja, não é mais considerado judeu, porque ele deixa um monte de coisa para trás, que é do Antigo Testamento, e ele abraça, então, essa nova forma de culto, e agora esta forma de culto não precisa de templo, não precisa de um monte, não precisa de um lugar. Tanto é que a primeira igreja mesmo só para culto, a primeira construída foi no ano de 263, ou seja, a igreja ficou 230 anos sem templo. Então não havia templo. Então aonde reunia? Reunia onde pessoas cheias da palavra de Deus e do Espírito Santo reuniam. Como Jesus disse, nem aqui, respondeu a mulher samaritana, nem no Monte Gerizim e nem em Jerusalém. Né? Mas aonde em espírito e em verdade, onde houver pessoas que em espírito e em verdade estejam adorando a Deus. Então, naturalmente, podendo haver o templo, é melhor, a gente vem e se acomoda, mas não havia templo, porque esse culto, esse novo culto é o culto da palavra e do Espírito Santo. E a igreja, e ficou bem claro, especialmente para eles, hoje a gente confunde igreja com templo. A igreja primitiva não confundia igreja com templo. Eu não vou à igreja, eu vou ao templo. Encontrar-me com a igreja, que são os irmãos. Aí a gente vai, eu vou à igreja, nós estamos construindo uma igreja bonita. A igreja bonita é uma igreja com pessoas obedientes a palavras e pregadores do evangelho, envolvidos com Deus, cheios da sua graça, do seu Espírito. Essa é a igreja bonita. O templo bonito é outra coisa. Então, o novo culto, ele vai por aí. Às vezes o templo é feio e a igreja é bonita. E às vezes a igreja é bonita e o templo é feio. Agora, se puder os dois ser bonitos, também não tem problema, não é? E então, aquele culto de oferecer sacrifícios, até cordeiros, cabritos, bois, bodes, até já não fazia mais sentido, porque tudo aquilo foi substituído pelo sacrifício de Cristo na cruz. Aquele derramamento de sangue que o judeu fazia, e que agora voltaram a fazer lá um pouquinho de gato pingado, sem autorização da própria Bíblia deles, que é o Antigo Testamento. Os judeus só têm o Antigo Testamento, nós é que temos todo o Testamento dos judeus e todo o Testamento da igreja. Então, eles estão desautorizados, porque a profecia foi do próprio Jesus, que no templo não ficaria pedra sobre pedra. Não ficaria pedra sobre pedra e nem sob pedra, né? E tiraram tudo, ficaram os restos de muro lá, e o muro, por incrível que pareça, o muro chamado Muro das Lamentações, que é onde eles vão chorar as glórias do passado, que acabaram há muito tempo. No ano 70, Roma entrou lá, destruiu tudo, e Israel está espalhado pelo mundo desde o ano 70. 1948, eles voltaram, depois da Segunda Guerra Mundial, bastante judeus, mas ainda tem muito judeu, né, espalhado. Provavelmente alguns de nós aqui somos descendentes de judeus, porque eles se espalharam pelo mundo todo. Tem um amigo meu que diz que eu sou descendente de judeu por causa do meu sobrenome. Eles colocavam nome de fruta, nogueira. Nogueira, nozes, não é uma fruta, não é uma árvore daqui.
Então, em Portugal, os judeus colocavam o nome de Oliveira, Nogueira. Essa, para se esconder da perseguição, eles mudavam os sobrenomes, que o judeu original mesmo não tinha sobrenome. Lá na época de Jesus, era José de Ipatinga. Se tivesse dois, falava José, filho de fulano de Ipatinga. Esse era o sobrenome. José, filho de João de Ipatinga. Aí separava um do outro. O sobrenome foi colocado depois, esse sobrenome que hoje às vezes é escolhido até diferente dos ascendentes. Então, esta é a situação do culto dos judeus. O culto das nações nem se fala. O culto das nações eram cultos absurdos, a ponto de Moisés proibir que os israelitas fossem dar os seus filhos a Moloque. Moloque era um deus em forma de boi, que tinha os braços para frente, e eles colocavam lenha dentro dele, e quando ele estava bem quente, colocava crianças nos braços de Moloque para ser oferecido. E assim muitos deuses com imagens eróticas, e os cultos, muitas vezes, da fertilidade, que tinham muitos rapazes que faziam sexo no templo dos deuses, e muitas mulheres, que era para celebrar e receber fertilidade, e coisas como essas que ainda acontecem por aí. Esses são os cultos dos gentios, muitas vezes com degradação moral, muitas vezes com masoquismo. Nós vamos ver uma imagem de pessoas que se batem, como também na época de Elias, os profetas de Baal, que começaram a se ferir e bater em si próprios, chamando por Baal o sacrifício para alcançar a graça. E nós temos a graça e o sacrifício, que é o sacrifício do Filho de Deus. Então nós temos liberdade para louvar a Deus, para adorar a Deus. Nós temos total liberdade, nós não temos que oferecer sacrifício. Se nós formos ver o que diz Isaías, esse é o verdadeiro sacrifício, esse é o verdadeiro jejum que eu quero, que cada um socorra o seu irmão, que ampare o órfão e a viúva, que viva uma vida de justiça. Então isso é principalmente. É claro que oramos, é claro que às vezes jejuamos como auxílio a esta oração, porque estamos em agonia, estamos em sofrimento, ou estamos buscando algo que para nós é muito importante, ou para alguém. Mas nós não trocamos nada com Deus, porque Ele já nos deu tudo. Ele já nos deu o sacrifício de Jesus e a graça pelo sacrifício, que é alcançada por intermédio da fé, que é principalmente a nossa salvação. Definição de culto. A palavra proskunel indica originalmente abaixar-se para beijar. Eu até coloquei uma gravura da mulher beijando os pés de Jesus. Quando essa mulher fez isso, ela foi literalmente uma adoradora. A palavra adorar significa abaixar-se para beijar. Vindo a indicar prostrar-se para adorar, reverenciar, homenagear, etc. O exemplo clássico sai da boca de Jesus. Deus é espírito e é necessário que os que o adoram, proskununtas, o adorem, proskunem, que são as palavras em grego, em espírito e em verdade. Então, este é o novo culto. Aonde é que eu estou cultuando a Deus? Aonde eu estou adorando a Deus? Em espírito e em verdade. Aonde eu me prostro para orar, aonde eu me prostro para buscar, aonde eu reverencio, mesmo estando de pé ou assentado, eu estou numa atitude de reverência para Deus, ali eu estou prestando culto a Deus. Independente de ser no templo ou não, o templo é um lugar especial que temos para adorar, mas nas casas também, nos cultos, nas famílias, também é muito importante, é adoração, é igreja. Ele disse, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu aí estarei no meio deles. E quem nos traz essa presença é o Espírito Santo.
Jesus, o Filho de Deus, está sentado à direita de Deus. Ele disse que estaria conosco todos os dias, e Ele está, através do seu Espírito Santo. Ele está em presença porque Ele é onipresente. Mas quem vai agir no meio da igreja, como Jesus agia entre os apóstolos, antes deles receberem o Espírito Santo, é o Espírito Santo que vai agir nesse culto. Então, adorando a Deus em espírito e em verdade, e procurando compreender e se edificar cada vez mais na palavra, para se tornar pessoas mais parecidas com Jesus e cheios da sua graça e do seu Espírito. O culto pagão não tem limites. Então, nós estamos vendo aqui, isso acontece em várias partes do mundo, pessoas se autoflagelando. Eu nem coloquei coisa, tem coisa pior do que isso aqui. Eu coloquei desse jeito aí, só para vocês verem o que acontece. Então, essas pessoas são os seus próprios deuses. Eles precisam de se aperfeiçoar na carne, através de um sacrifício violento, para que eles possam se sentir em paz. E Jesus disse: eu vos dou a minha paz. Não vou lá dou como o mundo a dá. Então, a paz de Jesus é uma paz que não cobra preço, mas essas pessoas precisam de preço para terem paz. Nenhum filho de Israel, homem ou mulher, poderá entregar o seu corpo à prostituição nos templos pagãos. Isso é uma forma de prostituição do corpo, né? de sofrimento, de flagelo. Mas aqui estava falando daquela cerimônia da fertilidade, em que as pessoas frequentavam os templos para frequentar as prostitutas da fertilidade. E muitos deuses tinham é o contrário disso aí. Aqui uma religião de flagelação e o outro uma religião de hedonismo, ou seja, de prazer, buscando a Deus através do prazer carnal. Aqui, através do sofrimento carnal. A diferença do nosso culto, em espírito e em verdade. Então, nós buscamos a Deus com o nosso espírito, com a nossa mente. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente. Nós buscamos a Deus através de um culto racional. E o sacrifício que nós oferecemos ao nosso culto racional é a ética, é o sentido de viver e respeitar as pessoas e respeitar o seu próprio corpo. Esse é o sacrifício que nós prestamos a Deus, que hoje em dia já é muito difícil você viver eticamente, você viver respeitando as pessoas e respeitando a si próprio. O discípulo de Jesus não cultua a imagens. Não farás para ti imagem de escultura, nem de alguma semelhança do que há acima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvará a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Então, a idolatria, ali está Baal. Esse é Baal, esse aqui é uma outra representação de Baal, de novo Baal. E às vezes ele apresenta com esse animal também aqui por perto. Então essa representação, esse é o Baal, esse bonequinho aqui, ó, que é aquele Baal que Israel ia adorar. Porque me abandonasse e fosse servir a Baal. Andar atrás dessa figura aqui, que não é, que parece até um bobo da corte aqui, com um chapeuzinho na cabeça. Israel deixava Deus para buscar a Baal. Mas não é só Baal, tinha Azerá, Artemis e tantos outros deuses que existiam naquela época e hoje também existem. E as pessoas esquecem o 2º mandamento, né? Não farás para ti imagem de escultura. Está lá em Êxodo 20, Moisés falando. E aí fala, nem do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas, quer dizer, em lugar nenhum, que se deixasse algum lugar, a pessoa ainda ia lá buscar um meio
de adorar alguma coisa, algum objeto. E aqui, quando fala de que está embaixo da terra, também não pode ser vivo. Nem imagem, nem a coisa viva. Nem uma pessoa. Muitas vezes nós pecamos porque nós adoramos a uma pessoa. E adoramos a essa pessoa mais do que a Deus. E ficamos cegos. Então, o nosso culto não tem imagem. Pode olhar que não tem imagem. Aqui não tem imagem. Por que nós não temos imagem no culto cristão? Porque é assim que a palavra de Deus nos ensina. Não farás imagem para ti. E aí a pessoa, quando adora uma outra pessoa, ela se torna um objeto. Mas quando ela adora um objeto, ela se torna um abjeto, que é menor ainda do que o objeto. Como que nós podemos, e aí você vai ver lá Isaías 43 e 44, ele dizendo que o oleiro e o carpinteiro, um com barro, o outro com a madeira, né? Tem um lugar que fala especialmente do carpinteiro, ele pega um pedaço de madeira, faz com ele um Deus, e alguém vai adorar esse Deus. E o outro pedaço da mesma madeira, ele joga no fogo para queimar e fazer o seu almoço. Tem uma passagem importante de Gideão, que às vezes a gente não dá muita importância, mas Gideão, ele exatamente quebrou o altar de Baal, e as pessoas vieram, israelitas, pessoas de Israel, vieram para pegar, matar Gideão, e o pai dele era um homem muito corajoso, um homem forte, um homem de presença, saiu e disse: o que foi? Ele disse assim: o seu filho quebrou o altar de Baal. E ele falou assim: mas Baal não é Deus? Que Baal contenda com ele, vocês agora vão lutar por Baal? E até hoje a gente vê pessoas tirando cocô de pombo de cima do seu Deus. O Deus dele fica cheio de cocô de pombo, aí tem que subir lá e limpar o Deus dele. Quer dizer, ao invés de o Deus dele cuidar dele, ele é que cuida do Deus dele. E é uma coisa tão sem importância para as próprias pessoas que estão ali, algumas dão muita importância, outras não, que uma vez nós fomos tocar num templo que tinha muitas imagens, e eu lembro que teve um menino que sentou em cima da cabeça do santo para tocar. Uma banda de música. Era um santo da cabeça grande, dava para sentar em cima da cabeça do santo. Do ídolo. E ele sentou em cima daquele e tocou, quer dizer, é uma coisa de barro, não faz mal, e nem faz bem, e nem tem importância. E é tanta coisa para desviar o olhar da pessoa para lá. E tem até crente, pessoas que aceitam Jesus, que falam: não, mas essa imagem aqui de Aparecida eu vou guardar, porque é da minha avó. Espero que Deus não esteja falando com ninguém aqui nessa manhã. Vou guardar porque foi a minha avó que me deu, né, o santinho. Eu vou guardar porque, isso aqui eu vou guardar. E ele fica guardando aquilo ali, mas está guardado primeiro no seu coração. Antes do que lá, você tem que estar guardado num lugar físico, que às vezes está, de repente pode ter, em algum lugar que a pessoa esqueceu aquele ali, perdeu uma hora que achar, né, vai tirar aquilo dali, daquele lugar, vai dar um fim naquilo. Mas a pessoa fica com aquilo no coração, com o ídolo, com o respeito. A Bíblia fala: não temais ao ídolo, não tenha medo dele. Não tenha medo, porque os ídolos nada são, diz o apóstolo Paulo. O ídolo nada é. O diabo, sim. O diabo é o inimigo de Deus, né, e nós devemos lutar contra ele todo dia, mas o ídolo não. O ídolo, a representação de qualquer coisa, mesmo que seja Jesus, mesmo que seja Deus, está proibida para nós aqui, está vendo?
Exatamente. Então há uma defesa de Maomé, que nada é. Maomé que nada é, até rimou. E Alá é a palavra para Deus. Vocês viram que o pastor sírio, que esteve aqui, toda hora que ele vai falar na língua dele, Deus, ele fala Alá. E, teoricamente, Alá é o Deus de Abraão, porque eles dizem que eles são filhos de Abraão, através de Agar, e são mesmo, através de Agar, só que a adoração e toda a profecia vem através de Isaac, e especialmente através de Jesus. Ele é o descendente de Abraão, através de Sara. E eles sempre odiaram, sempre tiveram problema com o povo de Israel, desde muito tempo. Então eles criaram essa religião, uma religião até nova em relação ao judaísmo e a tudo, porque foi criada agora no ano 634, e com base em mentira. O próprio Maomé prometeu, fez um pacto com o pessoal de Medina, e ele voltou lá e destruiu a cidade, e há pouco tempo agora um representante dos árabes disse para os seus seguidores lá, o acordo que eu fiz com Israel é como o acordo que Maomé fez com Medina, ou seja, eles continuam mentindo. Aquilo, ele apertou a mão, sorriu, ele tinha um sorriso grande, morreu já. Eu não me lembro o nome dele agora. Então, uma religião baseada na mentira, em que os velhos põem as crianças para morrer, para serem homem-bombas, mas eles mesmos não vão ser homem-bombas. Então, porque eles vão ter uma virgem que se renova todas as vezes que volta a ela, e uma bobagem. Esse é o paraíso deles, é um paraíso hedonista, um paraíso de prazer carnal, é o paraíso deles. Então, um livro muito complicado, e qualquer um deles que puder ouvir a palavra de Deus, ele vai ver que a Bíblia é infinitamente melhor do que o livro deles, o Alcorão. Você deveria até ler alguns trechos, para você ver que coisa vazia, que só tem valor porque eles dão valor, e eles misturam aquela coisa da guerra lá do Antigo Testamento, com ódio a Israel, e agora com ódio aos cristãos, que eles chamam de infiéis, e assim por diante. Não podemos prestar um culto hipócrita. Mateus 15, 8, hipócritas, bem profetizou Isaías sobre vós, denunciando: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, o nosso culto, e o culto que Deus recebe, não é um culto hipócrita. Eu li ontem, ganhei um livro do Billy Graham, de testemunhos, e tinha uma moça que viveu cheia de feridas a vida toda, e ela conta o testemunho dela. E um dia ela estava num lugar e ela era muito brava, muito nervosa. E aí ela sentiu vontade de ir na frente e ela orou assim: Deus, se você acha que pode fazer melhor do que eu, vá em frente. E foi lá. Mas com sinceridade, cansada de sofrer. E hoje ela fala que foi com falta de reverência, etc., mas ela estava começando. Muito culta, muito intelectual, e passou o tempo, ela começou a buscar a Deus, e ela ia tomar banho, aquela coisa toda, pedaço de pele nos lençóis, no travesseiro, aquele sofrimento. Ela continuava estudando, e tinha uma força. Essas pessoas recebem uma força que a gente não sabe de onde vem. Ela disse que recebeu, quando aceitou Jesus, uma paz, uma alegria. Ela começou a cantar, mesmo com o corpo cheio de feridas. E não se achava nada que dava certo, já tinha passado por muitos médicos, não tinha jeito. Aí ela começou a ouvir uma voz que falava com ela assim: eu vou te curar. Aí eu vou te curar? Vou te curar? E ela tinha sido, os pais eram de uma igreja que não acreditava em cura sobrenatural. Aí ela falou com a mãe dela: mãe,
eu estou sentindo que uma voz está dizendo, eu vou te curar, eu acho que é Deus que está falando comigo que vai me curar. A mãe dela falou assim, ó, não empolga, vai levando, não empolga. E aí ela fez a mesma oração, Senhor, vai me curar? Vai em frente. Era assim que ela conversava. E ela foi curada. Foi no outro médico, ele deu uma pomada, não se sabe se é pela pomada, que ela já tinha passado 1.500 pomadas, e ela foi totalmente restaurada. A pele dela ficou fininha, lisinha, rosada, que é daquela região lá da pele branca. Então, Deus a curou. E ela conversou com Deus e começou a servir a Deus com sinceridade, mas ela tinha aquela dor do sofrimento, de não entender, de não compreender, de sofrer bullying na escola, de não ter nunca namorado, já com 20 e tantos anos, porque os rapazes só aproximavam dela para pegar cola de prova, e as colegas tinham dificuldade também. Ela não ia para a casa das pessoas, porque tinha que tomar banho, e só a mãe dela podia cuidar dela da maneira que era necessária, e ela falou a Deus com o coração perto de Deus, e não longe, com sinceridade. Então, hipocrisia, falsidade funciona no mundo, mas para Deus não funciona. O seu culto tem que ser um culto sincero. O nosso culto tem que ser um culto sincero. Você precisa de falar a Deus a verdade a respeito de você. E especialmente o nosso culto é um culto a respeito de nós, cada um examine a si próprio. Às vezes a gente fica muito preocupado com a vida dos outros. Eu ficava muito triste quando as pessoas perto de mim não vinham à igreja, ou não iam a um lugar comigo, porque a igreja do Senhor. Mas, por fim, cada um cuida de si. Eu preciso de me salvar, falar para as pessoas, mas não ficar triste de não sair carregando, porque se fosse fácil, Deus carregava todo mundo para dentro da igreja. Não é uma coisa fácil. O desejo de Deus é que todos se salvem, mas as pessoas vêm se quiser. E quem está perto de você, vem se quiser. Não adianta você sofrer porque ele não vem. Você deve ter cuidado de vir. Para você crescer. Se é bom, o que eu pus na minha cabeça foi assim, se Jesus é bom para mim. Se a pessoa está perdendo Jesus, está perdendo uma coisa que é boa. Ele está perdendo o que é bom. Porque fica parecendo que a gente está levando a pessoa para um lugar ruim, que é ruim para ela. Mas para mim não é ruim. Então, se é ruim para a igreja, é um lugar ruim para a pessoa, aquela pessoa, então, não está preparada para vir à igreja, porque a igreja é um lugar bom. Eu sempre senti assim. A igreja é um lugar feliz. Eu levei meus filhos voluntariamente à igreja até os 20 anos de idade. Agora tem 2 casados, e o de 23 anos que está em outra igreja, mas eu levei e eles tinham prazer de ir à igreja, porque eu passava isso para eles. Eu tenho prazer, o mesmo prazer que eu tinha de colocar a chuteira debaixo do braço e jogar futebol no domingo de manhã, que eu troquei pela escola dominical, porque eu me tornei professor de escola dominical, isso há pouco tempo, pastor Wagner? Lá pelos idos de 78, por aí afora, está pertinho, para nós isso aí é nada. Então, lá em 78, eu tive que fazer essa... Não tinha nascido, não. Então, eu fiz essa coisa de trocar. Chorei, Chorei porque eu deixei a chuteira, deixei o campo, o frescor da grama verdinha, correr ali e fazer gol, Troquei. Mas eu troquei com sinceridade, com sofrimento, e eu troquei por uma coisa melhor. E eu gostei de estar aqui. Não é por causa do futebol, é por causa do horário. Os jogos eram de manhã no domingo. E treinar para não jogar também não adiantava. Eu continuei fazendo preparo físico, mas sem me treinar, sem jogar bola, sem jogar futebol. No time, também ninguém quer lá, técnico nenhum, quer um jogador que só treina e não joga, Principalmente bom igual eu era, E modesto. Então, com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, nós devemos fazer com alegria.
Não venha arrastado para a igreja, venha com alegria, com felicidade. Esse sacrifício voluntário e feliz é o que agrada a Deus. Não podemos cultuar a um Deus desconhecido. O povo tinha tanto temor a Deus que eles cultuavam até Deus desconhecido. Temor a deuses, por não conhecer o nosso Deus. Agora, tem uma história desse Deus desconhecido do Areópago, que eu li de Dom Richardson, que é um missionário muito cuidadoso na pesquisa, conhecedor de línguas indígenas, de grego, de hebraico, de tudo. E ele conta a história desse Deus desconhecido. Havia um sábio num determinado lugar, que agora não, Arquimênides, um nome parecido com isso. E ele foi convidado, porque ele resolvia muitos problemas, ele era sábio, o sábio resolve problemas, situações novas que surgem. E houve uma peste que estava matando todas as pessoas do reinado desse rei. E esse rei, então, falou, busque a fulano da ilha de Creta. Aí buscou esse sábio, e o sábio, depois esse Deus foi para a Grécia, para Atenas. Esse sábio foi lá e viu as pessoas morrendo, e ele armou uma estratégia, eu não sei se ele cria algum Deus, e ele pensou assim, nós precisamos de um Deus misericordioso para ter dó desse povo. E precisamos de um Deus poderoso para curar essa enfermidade. Essa é o que o sábio, a articulação filosófica dele. Ele disse, um Deus poderoso que pode curar a enfermidade e um Deus misericordioso que tenha dó. Porque se for um Deus que não tem pena, não tem dó, não vai curar. E ele, então, levou um rebanho para um morro, para um monte, e ele disse que algumas daquelas ovelhas iam se deitar. E o restante do rebanho ia ficar de pé, porque ele fez uma oração ao Deus desconhecido. Ele disse, ó Deus desconhecido, nós ofereceremos 7 ovelhas para o Senhor, em benefício dessas pessoas. Aí ele mesmo fez a estratégia, ele disse assim, aquelas ovelhas que se deitarem, nós vamos levar muitas ovelhas, as pessoas vão procurar entre o rebanho as que se deitaram, logo que chegasse ao monte, nós vamos oferecer ao Senhor. Aí, isso aconteceu, 7 ovelhas se deitaram, isso conta Dom Richardson no seu livro, a respeito de uma coisa que não se sabe se é lenda ou se é verdade. Aí tiraram todas as outras ovelhas, ofereceram. E agora? A qual Deus nós oferecemos? E o pessoal foi curado, segundo a história. Não sabe o nome. Não perguntou, ele também não era um guru, ele era um filósofo, um homem inteligente. Então, aquele povo começou a adorar ao Deus desconhecido. Como lá em Atenas, tudo que era Deus ia lá para o Areópago, que era uma montanha cheia de altares, eles ficavam procurando. Tinham 3.000 altares a deuses em Atenas, no Areópago. 3.000. Foi aonde Paulo andou, quando Paulo foi lá no Areópago, e os filósofos estavam ali, tinha uma construção que eles reuniam ali no Areópago, mais embaixo, e Paulo foi lá conhecer e andou no meio, parecia um cemitério, de tanto altarzinho de Deus. Ele disse, eu tenho andado aí, tenho visto que vocês são muito religiosos, mas eu achei interessante que há aqui um altar ao Deus desconhecido. E a este Deus desconhecido eu quero falar a vocês sobre esse Deus desconhecido. Olha que interessante. E a oração do sábio, como ele fez, e se as pessoas realmente foram curadas, provavelmente foi o único Deus que curou. Pediu uma pessoa misericordiosa e forte. E Paulo usou isso e ganhou um casal ali e ganhou outras pessoas depois através daquela pregação. Essa é a história do Deus desconhecido, a melhor que existe. Está num dos livros de Dom Richardson. Porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar
no qual está escrito: ao Deus desconhecido, pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Deus não pode ser desconhecido. A gente vem da incredulidade, vem de uma situação, não só da incredulidade, mas da baixa autoestima, de uma situação em que os pais tinham a criança como quase que idiota, e eu mesmo tive muita dificuldade quando a pessoa fala assim: você pode falar de Deus, você pode ser cheio do Espírito Santo, você pode conhecer a palavra. Eu dizia: isso é uma coisa muito grande. Eu acho que não posso. Eu tinha barreiras, dificuldades. Eu ficava lendo as revistas de escola dominical, seguindo o que os outros falavam. Não, que sábio, que mestre. Esse mestre é uma pessoa muito sábia, usada por Deus. Eu nunca chegarei a ser usado por Deus dessa forma. E provavelmente muitos de vocês estão pensando nisso aqui agora. Mas Deus não tem filhos prediletos. Deus não olha para a sua cara. Eu olhava no espelho e pensava assim: será que eu tenho tipo de pregador? Olhava para mim, eu era magrinho demais, bem mais do que sou hoje. E aí eu olhava: não tem tipo não. Tipo, a pessoa fala assim: não vou naquela igreja não, aquela igreja é feinha. Então, a aparência, porque isso aí a minha família cuidava muito bem de falar quem era bonito, quem era feio, quem era horroroso. Então a gente tinha aquela visão da aparência e olhava, às vezes aquele pregador gordinho assim, que enchia o paletó, enchia a camisa, eu tão magrinho, eu falava: eu acho que não. Mas, então Deus permanecia desconhecido para mim, porque eu tinha barreiras. Mas quando você vier ao culto, venha cultuar a um Deus conhecido seu. Conhecido na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, em todos os dias. Um Deus que você conversa com Ele como você conversa com uma pessoa amada. Uma pessoa muito querida, uma pessoa que te quer bem, que cuida de você, que troca informações com você, e saiba que Ele é poderoso para fazer tudo. Ele não pode permanecer desconhecido. Um Deus desconhecido, quer dizer, como é o culto dele? Como que eu agrado a ele? O que ele quer de mim? O que eu vou receber dele? A gente estava falando um dia desses sobre o princípio do prazer. Eu acho que eu falei aqui, não falei? O princípio do prazer, que quem busca verdadeiramente o prazer é o crente. Porque Freud disse que o homem é regido pelo prazer. Aí um rapaz fez a pergunta no curso há muito tempo. Eu estava começando, eu vou pensar melhor, depois eu respondo. E depois eu descobri que realmente nós somos regidos pelo princípio do prazer. Existe prazer maior do que o prazer eterno? Nós somos as pessoas que buscam o maior prazer, o prazer eterno. Então, somos regidos pelo princípio do prazer. E Paulo ainda diz assim, que as tribulações do tempo presente não são para se comparar com a glória que no porvir há de ser revelada. Isso aqui é prazer, isso aqui é inteligência, você buscar investir em algo muito maior, e não num prazer carnal, que vai levando a pessoa para a morte através da droga, ou do excesso de sexualidade, e de tantas coisas que a pessoa vai vivendo e vai se autodestruindo. É um prazer momentâneo, que traz realmente uma alegria momentânea, mas logo depois vem a dor social, a dor da discriminação, e tanta coisa, a destruição da família, a tristeza dos pais. Mas se Deus não tivesse prometido a eternidade para nós, Paulo diz assim, seríamos os piores dos homens, os mais idiotas de todos os homens. Então nós estamos aqui em busca, sim, da vida eterna ao lado de Deus. Então, sabemos disso. E Deus não é aquele Deus que é como seu pai, que você abria a boca e ele te dava uma cabada de vassoura na sua cabeça. Deus não é essa pessoa. Nós precisamos de entender que Deus é misericordioso. Tem a visão de Davi, porque a sua benignidade, porque a sua misericórdia se estende de geração em geração. Enquanto nós achamos que Deus é esse Deus punitivo,
que ele só aparece para punir, nós vamos permanecer com ele desconhecido, ou pelo menos afastado um pouco de nós, porque não queremos a punição, queremos o prazer da presença de Deus. Eu tinha muito medo de ser batizado no Espírito Santo, que eu achava que Deus ia fazer uma coisa ruim comigo, por causa das experiências que eu tinha com meu pai. Meu pai me afogou, meu pai fez um monte de coisa comigo. Né? Vai aprender a nadar. Eu toda alegria ali, batendo os bracinhos, para nada, né? Porque a pessoa que não sabe como bater, ele soltou, eu fui lá no fundo assim e bebi água. Nunca mais eu fui nos braços do meu pai para aprender a nadar. Fui aprender a nadar com 40 anos, que eu fui lá e paguei e fui aprender a nadar. Então é assim. Agora, e a gente tem a impressão de que Deus vai fazer a mesma coisa. Então eu tinha muito medo, mas com o tempo fui perdendo aquele medo, e não existe uma experiência mais gratificante, mais gozosa do que ser cheio do Espírito Santo. É o gozo da alma, o gozo do Espírito, que é muito melhor que o gozo do corpo. Nosso culto é ao Deus vivo. Mateus 4,10. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito. Cadê o pastor Elcimar? Não está aí não, né? Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Então, nosso culto é ao Deus vivo. Ao Senhor teu Deus adorarás. Nós não adoramos a deuses mortos. Deus está vivo. Ele está presente aqui no meio de nós e Ele está trabalhando. Você sabe que Deus está trabalhando aqui através do Espírito Santo, através dessa palavra? Deus está trabalhando. Cada dia Ele trabalha de um modo, às vezes acontece um milagre, que é um salto assim, que salta aos nossos olhos, mas agora mesmo o Espírito Santo está trabalhando e vocês estão sendo inspirados para muitas coisas. Alguns vão rejeitar e alguns vão aceitar. Os que aceitarem dão um passo à frente e se aproximam mais de Deus. E eu conclamo a vocês, a cada vez que o Espírito Santo te revelar uma coisa, a você aceitar, não rejeitar, que às vezes Deus fala, é aqui, você fala, não, e você não aceita, porque eu tenho isso para fazer, porque eu tenho tanta coisa para fazer, e você esquece que você está buscando a eternidade, que você está buscando a vontade de Deus. Mas Deus está trabalhando, Ele está revelando, você está se tornando cada vez melhor. Muitas vezes a pessoa está aqui, uma palavra que ele recebe na escola dominical, ou num culto, ou através de um louvor, muda totalmente a sua história. Essa pessoa se torna uma pessoa totalmente produtiva, em casa, no trabalho, na escola, para a igreja, para a obra de Deus, e essa pessoa se aperfeiçoa. E se torna pessoas muito mais produtivas, às vezes, do que eu, que sou o professor aqui. Porque ela tem um chamado, ela tem um dom mais amplo. Quantos alunos meus que estão agora em outros lugares são missionários? Eu devo ter formado, desde que comecei aqui com interpretação da Bíblia e homilética, cerca de 700 obreiros e pastores. Então, essas pessoas estão por todo lado no Brasil. Alguns se tornaram pessoas com um ministério muito mais amplo, no sentido visível, do que o meu ministério. E eu tenho toda a felicidade. Eu costumo dizer para eles, eu não sou pregador, sou professor de homilética. E digo assim, você é um pregador melhor do que eu. Tá? A semente está aí, você precisa de aperfeiçoar. E digo, e eles são pregadores melhores, porque o dom, Deus dá o dom, e nós temos que desenvolvê-lo através do contato com a palavra e com o Espírito Santo. Então, esse Deus vivo é que vai gerando vida em nós, no momento em que nós adoramos, Ele vai gerando e vai nos aperfeiçoando e nos fazendo crescer para a glória dEle e para a felicidade de todas as pessoas que são dEle. Nosso culto deve ser prestado com alegria. Rendei culto ao Senhor com alegria. Vinde à sua presença com cânticos de louvor. A única pessoa que tem direito de vir para o culto triste é aquele adolescente que a mãe obrigou. A mãe obrigou, diz, você vai, porque eu sou sua mãe, você não tem 18 anos ainda, que consegue, que hoje não consegue mais, mas tem alguns que conseguem. E ele fica aí emburrado, olhando o celular,
e tudo, esse aí tem direito. Mas este mesmo pode ouvir uma palavra de Deus e se tornar uma pessoa que cultua com alegria. Nós todos outros, já que podemos, devemos cultuar a Deus com toda alegria no espírito. Com toda alegria. Louvar, adorar, né? Os sanguíneos, que são os mais emotivos, eles vão chorar, vão sorrir, né? Vão gesticular mais, mas todas as pessoas de todos os temperamentos podem sentir o Espírito Santo arder no seu coração de alegria enquanto você adora a Deus, porque o culto, o nosso culto, é um culto alegre. A religião cristã é a única que prorrompe em cânticos de adoração e de alegria, em brados de júbilo. É a única que consegue fazer isso o tempo todo, se as pessoas estiverem realmente na presença de Deus. Tem um grande músico aqui, que foi com um amigo nos Estados Unidos, e o amigo disse para ele: eu quero que você vá a um lugar. Aí entraram na igreja, que tinha um coral gospel, um black gospel enorme. Eles começaram a cantar aquela sinfonia linda para Deus, e ele foi ouvindo durante o culto. Essa pessoa não era cristã, e quando ele saiu de lá, ele ficou tão cheio daquela música e da presença de Deus, porque Deus faz isso, inclusive no ímpio, exatamente para ele aceitá-lo, que ele sentou na escada e começou a chorar quando terminou o culto. Sentou na escada e começou a chorar. Ele nunca, no seu tempo todo de vida de músico, grande músico internacional, tinha visto algo tão alegre, tão afinado, tão técnico, tão maravilhoso como foi aquela apresentação. Ele começou a chorar, o amigo não entendeu, porque já estava acostumado, já tinha sentido aquele impacto, e falou com ele: o que está acontecendo? Ele só virou para ele e disse assim: de onde vem essa música? Nós sabemos de onde vem. O culto é um momento de encontro com Jesus, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou ali no meio deles. Nós estamos aqui hoje reunidos no nome de Jesus. Eu sempre digo para o Senhor: Senhor, se o Senhor não for, eu não devo ir. E nós reunimos em nome de Jesus, e Ele está aqui, porque Ele é onipresente. E o Espírito Santo pode mover, e está movendo no coração de todos que derem lugar, para o aperfeiçoamento, como nós vamos ver ali, para o crescimento, para a sua edificação, para a edificação da igreja, para a edificação da sociedade. Nós somos a salvação da sociedade. Imagine se não houvesse a igreja de Cristo aqui no Brasil, se todos nós fôssemos ímpios, o que seria desse país? Jesus está conosco, está no meio de nós. O culto é um momento de oração. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. A hora nona era 3 horas da tarde. Então eles tinham o costume de subir, e aqui Atos 3 é onde fala da cura daquele coxo de nascença, que foi uma cura impressionante, que abalou os alicerces dos saduceus, dos sacerdotes, porque o homem ficava ali no templo, onde todo mundo passava. Eles mataram a Jesus e tiveram que engolir a Pedro. Isso é uma coisa fascinante. Mataram a Jesus e tiveram que engolir a Pedro, lançando Jesus no rosto deles toda hora. Pedro falava: aquele a quem vocês mataram, Deus o fez Senhor e Príncipe. Eles falavam: para de falar isso, para de falar. Tentaram matar a Pedro, prender e matar, mas não deu certo, porque o anjo foi lá e livrou a Pedro, e Pedro permaneceu em Jerusalém o tempo todo da Bíblia, até quando a Bíblia foi escrita, até que se fecharam os livros da Bíblia, até por volta do ano 70. No ano 70 saiu todo mundo. Dizem que os cristãos saíram primeiro, antes da invasão, porque eles foram avisados. Jesus já tinha profetizado
e o Espírito Santo começou a avisar que a cidade ia ser destruída, e os cristãos saíram, os judeus ficaram e morreram lá. Então a história diz isso. Eles subiam ao templo para orar. Então é um momento de oração. Às vezes a gente chega, algumas pessoas estão orando, às vezes você está pregando, a pessoa lembra e começa a orar. Às vezes é um culto próprio de oração. Então o nosso culto ele envolve adoração, envolve oração, envolve edificação, ensino, doutrina, exortação, conselho, como nós vamos ver adiante. O culto é um momento de aprendizado, louvor e adoração. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão no vosso coração. Por que é importante sabermos? Porque às vezes vem uma pessoa da heresia falar da nossa forma de culto. Porque o culto não sei o quê, e pega um versículo isolado lá do Antigo Testamento e quer fazer que você adore a Deus nos moldes antigos. E às vezes até oferecer sacrifício, tem pessoas que oferecem sacrifício de novo, anulando o sacrifício de Jesus. Mas aqui está muito claro. Colossenses 3,16, palavra de Paulo, a palavra de Deus aconselhando, e você só faz isso se tiver um grupo de pessoas, louvando a Deus, né, com salmos, são 3 tipos de cântico, né? Os salmos é como nós vemos mesmo os salmos. Os hinos era um outro tipo de música, e os cânticos espirituais falam, todos eles são espirituais, fala de alguma coisa do hino novo da época. Com gratidão em vosso coração. Antigamente falava-se do dom de cânticos espirituais, mas a Bíblia não fala desse dom de cânticos espirituais. Embora a pessoa cheia do Espírito Santo possa começar a cantar. E cantar no Espírito. Mas os cânticos espirituais são apenas uma forma como nós temos corinhos, temos os hinos clássicos, tradicionais, e temos os outros hinos, que são os hinos modernos, que se toca e se canta aqui normalmente. E os salmos seriam os hinos do inário. O culto é um momento de sermos cheios do Espírito. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Então, nós nos ajuntamos para nos fortalecer, para sairmos. Então, naquela época, a igreja era muito evangelizadora. E houve uma época também no Brasil que era. Hoje, algumas pessoas ainda fazem isso. Só de você dar um testemunho e dizer, olha, eu ouvi uma palavra assim, já é também o testemunho. Naquela época, tinha uma coisa assim a igreja era pequena, e normalmente nas igrejas pequenas são assim. A pessoa tem aquele desejo de trazer mais pessoas para a igreja. A igreja fica maior, há um certo acomodamento. De sair, de chamar, de convidar, e o pastor está sempre dizendo, convide, traga pessoas, convide seu vizinho, etc., porque só tem meia dúzia de pessoas. Uma vez nós começamos uma igreja com 6 pessoas. E essa igreja é uma igreja bem maior hoje, é uma congregação, tem um templo próprio. Então, aquele desejo de trazer pessoas que nunca deveria ter parado em nós. Tem pessoas que têm mais facilidade. Então, especialmente você que tem facilidade, faça, e o que tem dificuldade também, esforce, mande para os cursos da igreja, para a escola dominical, para o culto. Eu encaminho meus amigos para Casados para Sempre, Paz para toda a vida. Tudo é um contato que a pessoa vai ter com o Evangelho. Você precisa estar vindo a necessidade da pessoa que está do seu lado e encaminhando essa pessoa para algum trabalho da igreja. Isso é um trabalho evangelístico, porque ele vai ouvir a palavra em qualquer lugar que ele estiver. Agora, para nós fazermos isso, nós precisamos de estar cheios. A boca fala,
daquilo que o coração está cheio. Então, se o meu coração está cheio dos hinos, da palavra que eu ouvi, se o meu coração está cheio do Espírito Santo, ele vai me mover, porque o Espírito Santo é uma força, é um poder, é um empoderamento que você recebe, e ele vai te dar esse poder de locomover, essa vontade de falar. Se você estiver orando nesse sentido, ele vai operar na sua vida, se você estiver buscando. Agora, se você estiver deixando a vida levar, vai ficar tudo calmo, tudo tranquilo, e você só vai cuidar de você mesmo. Mas eles saíam dali e anunciavam a palavra de Deus, era uma coisa nova também, muitas pessoas procuravam para saber o que é, isso também é verdade. E é por isso que às vezes a igreja faz trabalhos diferentes, que é para trazer essas pessoas. O culto deve edificar. Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para a edificação. Veja que o culto, e ainda é em algumas igrejas, especialmente, novamente, nas igrejas pequenas, ainda é um culto muito espiritual. Ainda é um culto muito espiritual. E a igreja era uma igreja nascente. Paulo aqui está falando para os coríntios. Então havia uma necessidade de buscar a Deus com toda a força. Ali havia no alto de um monte um templo com 1000 rapazes sodomitas, 1000 homossexuais que recebiam outros homens ali para fazer sexo na adoração de um Deus. E eu já falei sobre isso quando nós estudamos Romanos, que Paulo já começa a epístola aos Romanos falando de coisas duras, sendo que ele estava mandando uma carta amigável, de tanta dor que ele estava sentindo, porque ele estava em Corinto, vendo toda aquela situação de depravação na cidade de Corinto. Ele dizia que lá tinha tudo, na cidade de Corinto, todos os dons, era uma igreja muito espiritual e precisava ser, porque coisas que aconteciam naquela época que nem hoje acontece, porque a classe alta era muito alta, e as notícias que corriam da depravação, da homossexualidade do imperador, era coisa muito difícil para pessoas de uma época tão remota, mas que, especialmente no Império Romano, a moral, os princípios, os costumes foram depravados. E havia muita depravação nessa cidade. O que acontecia quando uma pessoa convertia? Ela tinha que buscar com toda a força, ela tinha que buscar todos os recursos. A palavra de Deus, vamos buscar. A oração, vamos buscar. O recurso do Espírito Santo que vai me empoderar para vencer essa situação. As pessoas estavam desequilibradas. Então, eles falavam, a ponto de Paulo ter que ordenar, porque muitas pessoas estavam falando em línguas no culto ao mesmo tempo. Então, ele teve que organizar isso. Mas organizar não significa apagar. E ele mesmo vai dizer, não extingais o Espírito. Quero que todos vocês falem línguas para a sua própria edificação. Sabe como é que fala em língua? O pastor da maior igreja do mundo diz, eu oro de manhã, 1 hora, meia hora eu oro com a minha razão e meia hora eu oro em língua estranha. Paul Yong-Shu disse isso num dos seus livros. Há um testemunho, num dos livros de David Wilkerson, de uma menina que aceitou Jesus, e ela também era depravada, e ela foi batizada no Espírito Santo e começou a falar em línguas. E ela então dizia, eu não sei para que falar em línguas, mas o Espírito Santo foi falando com ela, e ela começou a falar, e ela começou a sentir que ela estava se fortalecendo contra o pecado, embora ela não entendesse nada do que estava falando. Então tem revelação, tem doutrina, a palavra, tem interpretação de língua, no caso, aí a língua estranha vira uma profecia, que tudo seja para edificação, e tudo isso é no culto. O culto é um momento de evangelizar, de sorte que foram batizados que de bom grado receberam a palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Isto é o culto que rende almas
para o Senhor, a pregação que rende almas para o Senhor. O culto não deve ser abandonado. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Não deixe de congregar. Se alguém está aqui hoje de manhã pensando, à noite eu não vou, ou eu não vou, ou eu vou parar, receba essa exortação do escritor aos Hebreus. Conclusão: nosso culto a Deus deve ser sincero, grato, alegre como um filho amado em festa na casa de um pai amado. Já pensou um filho amado na festa na casa de um pai amado? É uma maravilha, não é? É assim deve ser o nosso culto, porque o pai é amado e o filho é amado. Da nossa parte nós temos que amar, porque Deus já nos amou primeiro e Ele nos ama. Assim deve ser o nosso culto. Há espaço para sorrir e chorar, para pedir, para dar voluntariamente. Encontrar com Jesus em cada culto deve ser o desejo do discípulo. Apelo: encontrar com Jesus em cada culto. Porque às vezes Jesus está aí, mas eu não estou. Porque o culto é em espírito, meu corpo está. Você já ouviu falar em missa de corpo presente? O corpo está presente, o espírito já foi para o céu. E aí você tem o culto de corpo presente. É o corpo do crente que está presente, mas o espírito não está. Então não tem jeito de Deus falar com ele, porque o espírito dele está em outro lugar, nas preocupações da vida. Por que não fala com Deus? Fala na hora do culto. Cuida daquele filho meu que saiu de moto agora para o rali, e fica pensando, a mãe fica vendo cada buraco assim, que o filho está passando. Não presta atenção. Se você não presta atenção, se você não se liga, antigamente tinha um corinho que falava assim: liga, 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 liga nesta hora, não tem? Pastor Wagner sabe. Não sai fora não, o senhor sabe, o senhor lembra. Então, irmãos, e era bom esse corinho, né? Liga, liga, liga para ligar. Ligar em Deus. Ligar em Deus. Trazer o seu espírito para o seu corpo e apresentar a Deus um culto em espírito e em verdade. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar, fazer uma oração aplicativa? Vou pedir o pastor Wagner para fazer essa oração. Nós vamos encerrar. Aleluia, graças e paz, queridos. Estou brincando ali que naquele tempo dele, ligava na lamparina ainda. Não é do meu tempo não, meu filho. Vamos orar. Deus, te louvamos, Senhor. Temos a grata oportunidade de adorar o teu nome nesta manhã, de chegarmos à tua presença, chegarmos ao teu altar, adorarmos ao Senhor, dizer que o Senhor é nosso Deus, que não há outro tesouro maior em nossas vidas. Recebe, Deus, a nossa adoração, recebe nosso louvor nesta manhã, a nossa gratidão. Grande é o Senhor e tem se preocupado, tem se envolvido conosco, nos dado a salvação, a vida eterna, a alegria de viver. Quantos aqui, Senhor, já tinham perdido a alegria de viver e ao se encontrarem com o Senhor, a alegria de viver voltou. Adorado seja o teu nome, Senhor, engrandecido seja o Senhor. Receba o nosso culto, Senhor. Nos curvamos diante de ti como um culto maravilhoso ao teu nome, porque só o Senhor é Deus. Sê conosco, sustenta-nos na tua presença, que todos os dias da nossa vida venhamos cultuar ao Senhor de uma maneira especial, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, queridos. Atenção. A clínica da alma. Quem veio na quinta-feira? Nós levantamos uns intercessores aqui, né? A clínica da alma está acontecendo lá na Bet Shalom. Vai encerrar agora à tarde, depois do almoço. Deus já tem abençoado poderosamente lá. Quem foi, viu, vidas sendo libertas, Deus renovando, 40 pessoas participando ali.
40 homens. E Deus está quebrando cadeias ali, viu, gente? Ontem teve uma hora de libertação lá à tarde, foi só gente caindo, endemoniado, né? Para um lado, para o outro. Tá? Muita batalha espiritual lá ontem. Mas Deus está libertando aquelas vidas. Muitas vidas jamais ali serão as mesmas depois dessa clínica da alma. Deus está abençoado. Então, continue orando. Você que assumiu a intercessão, né? Eu levantei 40 intercessores aqui, anônimos, cada um por uma vida. Continue orando, que Deus está fazendo, Deus está agindo poderosamente. Daqui a pouco tem a entrega das cartas, das famílias, um presentinho, e Deus tem feito muita maravilha ali naquele lugar, tá? E lembrando a vocês, que nos dias 17 a 19 de abril, nós teremos também a nossa clínica da alma aqui da igreja. A clínica da alma é um momento de restauração, de cura. Quem não participou ainda, deveria participar. Eu estou bem na fé, mas participe. Olha, tem pessoas que não conseguem produzir porque estão doentes. Principalmente quem se envolve com o ministério, às vezes adoece. Eu conheço até alguns colegas pastores que adoeceram. Quando falam com eles em ministério, olha, pastor, vai cuidar da igreja. Igreja não. Seu coração está doente, a sua alma está ferida. Né? Irmão, vai fazer o louvor. Louvor não vou não. Está doente, está magoado. Irmão, vai cuidar do departamento infantil. Departamento infantil não. Não porque os meninos te maltrataram, não. É os pais dos meninos, não quero nem ver departamento infantil. Então, pessoas feridas, que não conseguem cultuar ao Senhor, não conseguem trabalhar para o Senhor, precisa curar as suas feridas. Se tem uma coisa que eu não tenho na igreja, é problema com a igreja. Eu faço o que eu posso, trabalho no máximo que eu posso, alguns ainda me criticam, mas eu trabalho o máximo que eu posso e faço com muita alegria. Então, eu estou satisfeito, feliz. Hoje eu ainda falei com o pastor Carlos ali. Para mim, a igreja é lugar de fazer amigos. Então, não tenho a igreja como... A igreja nunca foi um peso para mim. O meu coração está leve. Não tem nada contra ninguém aí. Se eu tiver de brigar com o irmão, eu brigo. Se o irmão quiser brigar comigo, eu brigo. Depois a gente faz as pazes e passa por cima e fica numa boa, tranquilo. Então, queridos, igreja, você precisa estar curado. Sabe? Na sua família, você precisa estar curado. No seu relacionamento de trabalho, você precisa entrar curado. Tinha um irmão, uma época aqui na igreja, que só de falar em vestir o uniforme da Uzi Minas, ele até tremia, de tão doente que ele estava, por causa das feridas. Né? Ele criou uma barreira. E quantos irmãos têm aí feridas que não se envolvem nem na obra do Senhor, não dão certo na família, não dão certo no casamento, não dão certo na obra do Senhor, porque estão cheios de feridas e não vai conseguir vencer. A clínica da alma, ela tenta trabalhar isso aí. Não é só para convertido ou para novo convertido. Não, tem gente que tem 30, 50 anos de igreja. Tem gente que começou na igreja junto com o professor Rafael. E o professor Rafael está curado, dando aula, e tem gente ferida. Então, precisa de buscar uma cura. É você mesmo com Deus, é você com o Senhor, é a sua intimidade com Deus, tá bom? Então, 17 a 19 de abril, o valor da clínica é R$ 80, mas a igreja vai pagar R$ 20 para cada membro da igreja, olha bem. Você vai pagar 60, a igreja vai pagar 20 para você, para te ajudar, porque a igreja quer te ver de pé. Olha bem, a igreja quer te ver de pé. Então,
faça a sua inscrição. São poucas inscrições. São 100 vagas para todas as igrejas Batistas Shalom. Preencheu as 100 vagas primeiro, depois nós não temos como abrir mais vagas desta oportunidade agora. Terão outras depois, tá bom? Bom, nós teremos, eu gostaria de pedir aos irmãos, se você tem DVD ou CD, de preferência DVD, de pregação, tem muita gente que tem lá 2, 3, 5, 10 DVDs de pregação, que você não está usando mais, ou de estudo bíblico, um bom estudo bíblico e uma boa pregação, irmãos. Se tiver heresia, não manda para nós não, tá? Eu quero ver se você doa esses CDs para a gente mandar para a comunidade terapêutica, principalmente para a Fazenda Shalom, porque aí os meninos têm as horas deles de ouvirem mensagens durante a noite. Tendo DVD novo, eles escutem a mensagem pelo DVD, tá bom? E se tiver alguém que quer ir toda quarta-feira lá na Fazenda Shalom à noite, para dar o estudo bíblico, me fale. Nós vamos combinar a sua ida lá toda quarta-feira à noite. Com poeira, com chuva, sem chuva, né? Está lá, para dar o estudo bíblico. Se tiverem o DVD, é só trazer, entregar aqui na secretaria da igreja para mim e direcionar. Falar, olha, isso aqui é para a Fazenda Shalom ou para a Associação Águas Novas, para as duas comunidades. Nós vamos dividir lá. É só direcionar, tá bom? No próximo domingo, nós teremos a ceia. Próximo domingo, ceia do Senhor. E é o dia também de você adorar a Deus com seu dízimo. Aqueles que já podem adorar a Deus com seus dízimos no próximo domingo. Tá bom? É uma forma de adoração à fidelidade. Adoração ao Senhor. Não dá só para receber bênção, não. Dê como adoração. Se você tiver fé, seja fiel no seu dízimo. Se não tiver fé, converse comigo, porque eu também, em uma época, não tinha fé para entregar o dízimo. E Deus trabalhou o meu coração. Deus me ensinou que a prioridade é o Senhor. Eu tive uma época que eu tinha muita dificuldade. Só alguns anos atrás, uns 3 anos ou 4 atrás, professor, que eu tinha muita dificuldade de entregar o dízimo. No início da minha caminhada cristã, eu tinha dificuldade em ser fiel ao Senhor. Depois eu aprendi, eu tive experiência da fidelidade com Deus e Deus me abençoou grandemente. Bom, nós vamos ter um acampa dentro de juniores, dias 25 e 26 de abril. E as inscrições é só até o dia 12 agora. Vamos falar com os pais. Pode colocar o vídeo aí. Apaga essa luz aqui. Acampa dentro de juniores. É um trabalho com os juniores, queridos. Você que tem filho junior, ajude, colabore, invista no seu filho. Até que idade que seja diferente? Nosso Acampa Dentro já está chegando. Será nos dias 25 e 26 de abril, na quadra da Associação Projeto de Deus. Serão 2 dias de muita alegria, de brincadeiras e o mais importante, a Palavra de Deus. Esse é um que teve. Não fique de fora, dias 25 e 26 de abril, hein? Na quadra da Associação Projeto de Deus. Já. Acabou. Passou seu minuto. Queridos, invista nos seus juniores. Cadê a Gislene para falar a idade? Então, invista. Não, só a idade. Só a idade. É só a idade. Qual a idade? 9 a 12. Senão ela deixar falar, vai ficar até meio-dia. Mas gosta de falar, né?
Só tem 80 vagas, queridos. Depois disso, até o dia 12, né, Gislene? Só até o dia 12 agora. 80 vagas até o dia 12 agora. Você tem que fazer a sua inscrição. Passar disso aí, eu não vos conheço, né? Tem um pirulito ali fora que eles estão vendendo, é R$ 1,50, para ajudar no congresso lá, no acampadento. R$ 60 o valor da inscrição. É um investimento que compensa, gente. A gente sabe que, às vezes, a família está passando aperto e tudo, mas é um valor que compensa, porque são dias, né, que os meninos vão ter assim, um novo ânimo na sua fé, na sua caminhada cristã, sua maneira de viver com Deus. É muito interessante, tá? Muito bom. Invista. Procure a Gislene, ou a Andresa, ou a Gabi, e faça a sua inscrição. Será muito bom para seu filho. Amanhã nós temos a tarde da bênção, normalmente às 15 horas. Teremos também oração, né, Joaquim? 7 da manhã, 7 às 8, segunda, quarta e sexta. Tem um grupo que está aqui sempre orando. Segunda, quarta e sexta. À tarde, amanhã, nós temos a tarde da bênção. À noite, nós temos o culto Palavra de Fé. E a pastora Elisiane estará ministrando lá um estudo bíblico sobre santidade ali para os homens. Então, amanhã à noite, irmãos, queridos, quiserem participar, amanhã à noite, venha participar, homens. Fica em casa, não. Não fique em casa, venha amanhã. É um culto especial dos homens à noite e à tarde da bênção. Queridos, bênçãos especiais. Quantas pessoas receberam bênçãos especiais? Venham aqui à frente. Bênçãos especiais. Muitas bênçãos especiais. Olha, na realidade, nós temos recebido aqui na igreja muitos milagres. Às vezes a gente não conta. Não dá tempo de contar. Mas o Senhor tem nos abençoado com muitos milagres. Tá? Se a gente pudesse trazer aqui cada milagre que tem acontecido e contar, a nossa ênfase é que você sirva ao Senhor dos senhores, Rei dos reis, o médico dos médicos. Mas temos aqui muitos milagres acontecendo aqui no nosso meio. Muitos. Tá bom? Quem aqui já recebeu um milagre do Senhor? Levanta a mão, se você recebeu. Olha, eu estou brincando? Estou falando sério. Milagre, querido, é quando acaba toda a possibilidade humana. E Deus tem feito milagres. Tem dado livramento, está abrindo portas, tem feito maravilhas em curas. Deus tem feito muitas coisas aqui. Nós não estamos aqui fazendo propaganda. O nosso alvo é que você esteja aqui adorando ao Senhor. Mas o Senhor tem feito maravilhas em nosso meio. E nós precisamos, às vezes, contar para que pessoas que estão desanimadas comecem a se animar na fé e comecem a buscar. Vamos colocar de pé? Vamos agradecer a Deus por essas maravilhas. Hoje à noite, nós já teremos os 2 cultos, 17h30 e 19h30. Querido, você é responsável por trazer as pessoas para ouvir a palavra. Comece no seu trabalho uma amizade. Comece na sua rua uma amizade. Sabe? Comece na sua casa. Comece no seu dia a dia. Nos seus grupos, né, de crescimento. Amizades com pessoas que ainda não são servas. Que ainda não conhecem o Senhor. Não é trazer gente de outra igreja para cá. Acho que quem está na sua igreja tem que ficar lá na sua igreja, né? Já está servindo o Senhor, já é servo do Senhor,
está satisfeito com a sua igreja, está feliz, não convide ele para vir para cá, não. Isso é até antiético. Só convide pessoa, está desviada, está sem ir para a igreja, ou não conhece Jesus ainda, começa uma amizade com a pessoa, começa a ensinar a Bíblia para ela, e depois você vai convidá-la para vir para o culto. Então convide pessoas para virem, os pastores estão ali à porta, você chega perto da gente e fala, esse aqui é meu convidado, é fulano de tal. Nós vamos dizer, olha, que bom, muito prazer por estar conosco. Vai se sentir amado, bem recebido. Então, queridos, ajude-nos, trabalhe. Pega agora à tarde, pense, ore e fale com o Senhor. Quem eu poderia levar na igreja hoje à noite? Quem eu poderia levar, Senhor? Liga para a pessoa, você liga assim, ligou para ela, vai no culto comigo hoje. Que hora? É 17h30. 17h30 eu não posso. Você pode ir que hora? 19h30. Então vamos às 19h30, muda o seu horário. Aí ele vai falar assim, então pode me esperar lá. Você diz, não, pode deixar que 19h15 eu estou na sua porta, eu vou te pegar. Vai que ele não vem. Você está lá na porta, ele vai ter que vir. Então, prepare aí a sua estratégia também para trazer a pessoa para ouvir. Hoje nós teremos os 2 cultos, Deus vai falar poderosamente nos 2 cultos e nós contamos com o seu trabalho também, a sua participação em trazer pessoas para cultuar o Senhor e para ouvir a palavra do Senhor. Essas pessoas que foram abençoadas, vamos agradecer a Deus pela vida delas. Feche seus olhos. Pai, louvamos o teu nome, engrandecemos ao Senhor, adoramos o Senhor porque o Senhor tem verdadeiramente abençoado esta igreja. Deus, nós tantos milagres temos contemplado aqui neste lugar. Nós sabemos que o Senhor tem visitado, o Senhor tem curado, o Senhor tem libertado, o Senhor está abrindo portas, o Senhor está restaurando, o Senhor está curando de enfermidades, ó Deus, que eram impossíveis ao homem, à medicina, mas o Senhor é poderoso para curar. Muito obrigado, Deus, por tudo. Muito obrigado por essas vidas que estão aqui. Umas pela tua proteção, pelo teu cuidado, pelo teu carinho, e outras por aniversário, mais um ano de vida que o Senhor deu a elas. É motivo de louvor, é motivo de gratidão ao Senhor, porque o Senhor é quem nos dá a vida e o Senhor quem nos dá a alegria em viver na tua presença. Muito obrigado, Deus. Leva-nos em paz ao nosso lar, debaixo da tua mão de poder, de graça, de unção. Sustenta-nos na tua presença. É a nossa oração, com gratidão por tudo que tem feito, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus te abençoe. Cumprimente pelo menos 5 pessoas.